A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nessa aula eu vou falar aqui da lição número 8, Abigail, um caráter conciliador. Então, se você está assistindo esse vídeo aí na plataforma, muito obrigado por ter se cadastrado, ter feito aí sua assinatura. Se você ainda não se cadastrou na plataforma de slides do EBD em Foco, entre aí, clique no link, nesse link que vai aparecer aí no vídeo, slidesebd.com. Se você estiver no blog, vai ter um link aí para clicar. Você vai se cadastrar na plataforma, vai baixar esse slide e usar na sua igreja, assim como centenas de pessoas estão fazendo. Está sendo uma bênção, Deus está abençoando, porque a aula é uma aula diferente, uma aula abençoada, uma aula com recursos didáticos que realmente traz aprendizado. Então é isso, nessa plataforma você vai encontrar também um curso de capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical, baseado nos 4 Cs da educação cristã. Então, entre aí no site, faça o seu cadastro, tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar ricamente. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no meu canal, clique em gostei, que você vai contribuir para o crescimento do EBD em Foco. Bem, essa aula dessa semana fala de Abigail. Abigail, quando nós falamos de Abigail na Bíblia, estamos falando justamente desse tipo de pessoa que tem a capacidade de apaziguar uma ira. Ou seja, uma pessoa que vai lá e resolve o problema através do seu caráter conciliador. Então é isso. A gente vai aprender um pouco mais sobre Abigail aqui nessa lição número 8. Se você já leu a revista, você com certeza já entendeu a ideia dessa lição. Texto áureo diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Verdade prática: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Então aqui a gente vê que Abigail, ela foi uma mulher sábia e com isso ela conseguiu ali apaziguar os ânimos de Davi. É o que a gente vai ver nessa lição. A gente tem muito que aprender com Abigail, com seu caráter conciliador. Leitura bíblica em classe se encontra aí em 1 Samuel 25, de 18 a 24, 27 a 28. Não gosto muito dessa leitura que pula alguns versículos, porque perde um pouco a ideia, mas o comentarista colocou aqui: suponho que você já fez essa leitura, eu costumo pular essa leitura para ganhar tempo aqui na aula, então suponho que você fez a leitura, já meditou durante a semana e aprendeu muito sobre a história de Abigail. Suponho que você que é professor tenha lido todo o capítulo 25. Você é professor, pare agora, leia o capítulo 25, para que você possa entender por completo aqui sobre a história de Abigail. Introdução. Então vamos lá. Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Então, a Abigail era uma mulher, esposa de um homem muito rico, que era dono de muitas ovelhas, acho que 3.000 ovelhas, se eu não me engano. Então, ele era muito rico. Para hoje, já seria um dinheiro muito grande, então, naquela época, já valia bastante também. Então, Abigail, ela tinha aí esse esposo muito rico, um homem muito rico, porém que não era um homem muito bom. Davi, certo dia, precisou da ajuda de Nabal, porém ele escolerizou os que afrontou Davi. Então, quando Davi precisou de Nabal, Davi ele recebeu uma resposta não muito boa, e ele ficou irado, ajuntou seus homens para atacar Nabal e toda a sua casa. Então, a gente vai entender por completo essa história lá na frente, mas aqui, como é uma introdução, vai ser só para mostrar um pouco aqui a ideia geral da lição. Então, essa tragédia que seria causada aí por Davi, porque ficou revoltado com a história de Nabal, com a resposta de Nabal, foi evitada pela intervenção aí de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. Então, a gente vê que Abigail entra na história nesse contexto aí. Então vamos entender um pouco aqui da história de Abigail, vamos ver um pouco do caráter de Abigail e o resultado desse caráter. Então a ideia da lição é essa. Então fique em mente isso aí.
No primeiro tópico a gente vai ver aqui um pouco da sua história, no segundo o seu caráter e no terceiro o resultado, né, dela ter agido aí de forma diferente com caráter, né, apaziguador. Então vamos lá, Abigail, um pouco de sua história. Nabal, um homem de Belial. Então vamos ver aqui quem foi Nabal. Nabal é o esposo de Abigail, né, do hebraico o nome dele é Nabal, né, mesmo do jeito que a gente lê. Aí significa insensato, tolo. Então esse é o significado do nome dele. Naquela época, geralmente o nome tinha muita relação com o jeito da pessoa. Então o significado do nome dele não era um bom significado. Ele era um homem tolo, insensato. O seu comportamento estava relacionado de fato ao significado do seu nome. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25:3. Então a gente já vê aqui que a Bíblia diz como ele era, duro e maligno nas obras. Então, ou seja, o seu comportamento, as suas atitudes não eram boas. Eram atitudes malignas. Então o texto deixa bem claro que as suas obras eram malignas. Então Nabal não era um homem que servia a Deus. Não era um homem que tinha um bom entendimento. A sua esposa sim, Abigail, mas ele não. Era um homem duro e maligno nas obras. Então as características de Nabal, arrogante. Ele era um homem arrogante, ele não tratava ninguém bem. Não se relacionava bem com ninguém, nem mesmo com sua esposa. Então a gente vê que Nabal ele tinha características o quê? De um ímpio. Ele representa aqui na história o ímpio. E a gente vê que ele é chamado de filho de Belial. E filho de Belial, a palavra Belial do hebraico é traduzido muitas vezes como um homem vil. Ou seja, dependendo da Bíblia que você usar, essa palavra aqui, ó, Belial, pode ser que apareça. Dependendo da sua Bíblia, se você pegar 1 Samuel 25:17, eu aconselho você a fazer isso agora, vai estar lá, ele é filho de Belial. Vai estar bem assim. Outras Bíblias vai estar, é um homem vil, é um homem ímpio. Então a palavra Belial na Bíblia, muitas vezes ela é traduzida não como Belial, mas ela é traduzida justamente como ímpio, vil, mal. Ou seja, do original essa palavra significa isso. Alguém que não serve a Deus. Ou seja, filho não significa que ele tinha um pai, o pai dele se chamava Belial. Não, não. É que ele representa o que essa palavra significa, ou seja, ele representa um homem ímpio. Ou seja, filho de Belial representa alguém que não serve a Deus. Então ele é filho de Davi, Jesus filho de Davi. Não é que Jesus era filho de Davi, um exemplo, abrindo parênteses aqui. É que Jesus representa ali o comportamento de Davi, a linhagem de Davi, vem da linhagem de Davi. Então filho de Belial significa isso mesmo, um homem vil, um homem ímpio, um homem que não serve a Deus. Então essas são as características de Nabal. Então tinha ali Abigail, uma mulher boa, uma mulher de bom comportamento, uma mulher que servia a Deus, casada com um homem ímpio. Hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente vê muito isso na igreja. Muitas mulheres cristãs que servem a Deus, piedosas, têm um marido ímpio, um marido que bebe, que fuma, um marido que vive no mundo, que é arrogante, que trata ela mal. Então a gente vê isso aí, muitas vezes, infelizmente. E muitas vezes a mulher já casa sabendo, casa sabendo que o homem é assim, mas é aquele negócio, o amor, eu amo ele e tal. Depois, quando vai ver a realidade, é totalmente diferente. E a gente vê que Abigail estava nessa situação. Apesar de ser uma boa mulher, era casada com um homem ímpio. Eu creio que muitas irmãs aí se identificam com a história de Abigail. O seu coração estava focado em seus bens materiais. Então, como ele era um homem muito rico, ele tinha o seu coração voltado para os seus bens materiais. Então, ele não se importava com ninguém. Quando Davi foi lá buscar ajuda, pedir ajuda, ele não quis dar nada. Ou seja, apesar de ser um homem muito rico, ele quis preservar ali os seus bens e não ajudar Davi. Então, era um homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. Então ele não se relacionava bem com ninguém. Então essas são as características de Nabal. Nabal aqui pode-se dizer que ele representa o ímpio, um homem que não serve a Deus. Eu vou tentar aqui nessa aula mostrar um pouco, fazer algumas aplicações voltadas para aí a soteriologia, salvação.
a doutrina da salvação. Então, primeira parte que vamos entender aqui, olhando para a história em si, vemos que Nabal era um homem ímpio e que ele representa toda a humanidade pecadora. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Então vamos lá. Davi ele estava no deserto com sua tropa. Estava lá no deserto. A história de Davi e Nabal é localizada ali entre no capítulo 25, né? Então no capítulo 24 a gente vê Davi poupando a vida de Saul. E no capítulo 26 a gente também vê Davi poupando a vida de Saul. Então o escritor ele fez questão de colocar a história de Davi e Nabal justamente entre dois capítulos onde Davi poupa a vida de Saul. Mas a gente vê que Saul era o que? Ungido do Senhor para ser rei de Israel. E por esse motivo, Davi poupa a vida de Saul. E no capítulo 25, entre esses dois capítulos, aí, o 24 e 26, Davi já se encontra com esse homem ímpio, Nabal, que a gente falou no tópico anterior. Ele estava lá no deserto com sua tropa e ficou sabendo sobre Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, que Davi tinha ajudado os empregados de Nabal por um tempo, enquanto ele estava lá no deserto, no campo. Eles ajudaram ali os empregados de Nabal. E naquela época, ajudar o servo de alguém era como se você ajudasse a própria pessoa. É bom entender isso. Quando Sara pediu para Abraão ter um filho com sua serva, é como se o filho da serva lá de Sara fosse também o filho de Sara. Porque tinha essa ligação muito forte com o servo. Então, como Davi ajudou os servos de Nabal, ele tinha ajudado o próprio Nabal. E quando Davi precisou de ajuda, ele enviou alguns homens para pedir ajuda a Nabal. O que Davi pensou? Eu ajudei os servos dele, vou pedir ajuda, agora estou precisando e com certeza ele vai me ajudar. Porque ele é um homem rico, um homem próspero, eu ajudei ele. Só que com seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação. Quando os servos de Davi chegaram diante de Nabal e pediram ajuda, e ficaram sabendo que Nabal estava lá tosquiando suas ovelhas, ele foi lá e pediu, ele não pediu muita coisa, ele falou, o que tu tens na mão, podes me ajudar. Só que ele não quis dar uma boa resposta. Ele, quem é Davi? Ou seja, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? 1 Samuel 25, 10 e 11. Só que essa resposta não foi uma boa resposta, porque Nabal provavelmente sabia, provavelmente não, com certeza sabia, que Davi tinha ajudado seus servos, quando seus servos precisaram. E olha só a resposta que ele dá. Daria eu as minhas coisas a homens que eu não sei de onde vêm? Mentira, ele sabia sim quem era Davi. Ele sabia que Davi tinha feito alguma coisa pelos seus servos. Então aqui a gente mostra o caráter ímpio de Nabal. Ou seja, um homem que está com o coração nos seus bens materiais. Mesmo que ele tenha recebido ajuda de Davi, ou seja, Davi ajudou seus servos, mesmo coisa que tenha ajudado ele não quer retribuir isso a Davi. Então, um homem ímpio, um homem que recebe, mas não tem coragem de dar. Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e a seu grupo. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. Ou seja, Davi juntou ali os seus homens e falaram, vamos lá na casa de Nabal e vamos destruir tudo. Ou seja, porque Nabal não retribuiu o que a gente fez por ele. A intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha com extrema vingança, disposto a destruir tudo. E olha só o que está escrito em 1 Samuel 25, 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Ou seja, ele queria destruir tudo, até mesmo o menino que tivesse ali na casa de Nabal. Então Davi ele estava com um sentimento de vingança, ou seja, um sentimento ruim, não é um sentimento bom. Então a gente já observa aqui que diante dessa situação está algo muito ruim vai acontecer. Algo muito ruim está prestes a acontecer e Davi está prestes a sujar a sua mão com o sangue de um homem ímpio, um homem que não vale nada. Pode-se dizer isso, não vale nada.
Aqui entra Abigail. Abigail demonstra o seu caráter. Então a gente vai ver aqui, nesse segundo tópico, que Abigail, ela tinha um bom caráter, diferente do seu marido, que era um homem, né, mau caráter. Primeiro, subtópico, uma mulher prudente. Abigail significa aí do hebraico, né, Abigail mesmo, da mesma forma que a gente lê, a gente fala, significa pai da alegria ou exultação. Mais uma vez, o nome está relacionado aí à característica da pessoa, né, está relacionado ao comportamento, à maneira de ser da pessoa. E era o nome deste homem Nabal e de sua mulher Abigail, eu já li esse versículo anteriormente, estou lendo de novo, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25, 3. Então, mulher de bom entendimento e formosa. O seu nome está relacionado ao seu comportamento. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com paciência, ou seja, ela foi o que? Paciente. Ela conseguiu parar, pensar e agir de forma paciente. Ela não foi lá com seu marido, ela não saiu correndo desesperada, não. Ela foi paciente, ela foi sábia, ela agiu também com sabedoria. Ela ficou sabendo do que iria acontecer na sua casa, que Davi vinha com 400 homens, destruir tudo, por causa da arrogância do seu marido, e ela foi sábia. Ela falou, não, o que Davi quer? Davi está precisando de mantimentos. Mata 5 ovelhas, traz aí trigo, traz 200 pães, ou seja, ela pegou muita comida. E a Bíblia fala que ela levou em jumentos. Não foi só um jumento, foram vários jumentos. Ou seja, ela soube agir com sabedoria. Ela pegou tudo que Davi estava precisando e ela agiu com diligência. Ou seja, para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi. Então, ou seja, ela agiu com todas essas características aqui, paciência, sabedoria e diligência, para evitar esse mal que Davi iria causar ali na sua casa. Abigail deu uma lição para todos que servem a Deus. A gente vê aí que nós temos que saber agir nos momentos de crises e ameaças. Nós vamos enfrentar crises? Vamos. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Ameaças? Muitas vezes na igreja alguém ameaça a gente, alguém quer discutir, quer trazer alguma contenda, mas a gente tem que saber agir com sabedoria. Diante desses momentos, nós temos que ter paciência, temos que ter sabedoria, temos que orar. A Bíblia não relata que ela orou, mas provavelmente sim, ela se dirigiu a Deus e pediu a Deus sabedoria. Ela orou a Deus. Então, diante de crises e ameaças, nós temos que saber agir com sabedoria. E Abigail, ela deu essa lição aqui para todos que servem a Deus. O caráter diligente e sábio. Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e pôs sobre jumentos. 1 Samuel 25, 18. Então, ou seja, ela fez o que ela foi levar para Davi realmente o que Davi estava precisando. Ela falou qual é o problema. Não, Davi pediu ajuda e não conseguiu essa ajuda do seu marido. Prepara o melhor aí. Ou seja, isso aqui é uma quantidade muito grande de alimento. 200 pães, olha só, 2 odres de vinho, era uma quantidade grande de vinho. E esse vinho ele ainda era misturado em água, não era tomado puro, então era uma quantidade muito grande. É como se fosse o refrigerante da época. Eles comiam pão com vinho, ou seja, misturado. Enfim, então ela preparou tudo isso e levou sobre jumentos, ou seja, não foi só um jumento, foram vários jumentos. Então ela soube atuar de forma rápida e eficiente. Ela levou realmente aquilo que Davi estava precisando. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens. Então lá vinha eles com raiva e com um desejo de vingança. A gente vê o comportamento de Davi e seus homens que não era um bom comportamento, não é um exemplo. Cadê o Davi do capítulo 24? Cadê o Davi do capítulo 26? Que evitou ali de matar Saul, mesmo que Saul estava perseguindo ele, tentando matar ele. Totalmente diferente do que Jesus ensinou.
Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Então a gente vê aqui que Jesus ele ensinou diferente. Mesmo diante de uma situação difícil, de uma situação onde alguém não retribui o bem, né, com o bem, mas retribui o bem com o mal, que nos maltratam, nós temos que saber amar essas pessoas. Essa é a diferença do ímpio para o crente. Ou seja, enquanto o ímpio só ama aqueles que amam a ele, o crente ele tem que amar aqueles que odeiam também. Não só aqueles que amam, mas aqueles que odeiam. Davi, por algum descuido, deixou de andar no espírito e começou a andar na carne aqui. Ele deu lugar à carne. Nós temos que ter cuidado com isso. A nossa natureza pecaminosa está aí. Se nós dermos lugar à carne, nós vamos pecar. Vamos deixar a ira, a raiva, o desejo de vingança entrar no nosso coração. E podemos cometer aí pecados gravíssimos contra Deus. Então vamos olhar para os ensinamentos de Jesus e fazer como Jesus ensinou. Não agir como Davi agiu. O caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido. Então lá vai Davi, furioso, com raiva, com o desejo de vingança, mas no sentido contrário vinha Abigail montada em seu jumento. E Davi vai lá, Abigail, com humildade, enquanto Davi vinha com raiva, ela vai com humildade, ela vai com perdão, ela vai com amor e ela vai com paz. Então a gente vê essas características aí, na caminhada de Abigail. Ela ia com tudo isso no seu coração, um sentimento de humildade, porque ela já ia com a intenção de se jogar aos pés de Davi, um sentimento de perdão, de amor, de paz. Ela não queria guerra, não queria uma chacina, ela queria paz entre Davi e Nabal. Ao ver Davi, ela desceu do seu animal, prostrou-se com o rosto em terra. Olha só a atitude humilde dela. O que é que ela fez? Ela se jogou aos pés de Davi. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25:24. Olha só, ela falou que a transgressão era dela. Ela se colocou no lugar de Nabal. E Davi ouviu isso. Davi entendeu aí, que o que Abigail estava mostrando para ele. Ela mostrou que a justiça pertence a Deus. É Deus que tem que agir com justiça. É Deus que tem que ir lá e punir Nabal pelo seu erro. Não precisava Davi ir lá sujar suas mãos de sangue, com o sangue ali de Nabal, que era um homem ímpio e que não tinha nada para oferecer. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fosse anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Então a gente vê que o caráter de Abigail foi crucial para acabar com a fúria de Davi. Não posso deixar de falar aqui, de apontar aqui para Cristo essa atitude de Abigail. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo e a história de Abigail também. Ou seja, Nabal é um homem ímpio, representa todos os pecadores. E Abigail ela vem aí com uma atitude conciliadora e evita que Nabal seja punido, porque ela se coloca no lugar de Nabal. Da mesma forma, Cristo se colocou no nosso lugar. Ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, Jesus ele foi o nosso o conciliador entre Deus e o homem. Da mesma forma que ali a gente vê que Nabal ele tem um mediador que é Abigail, nós como pecadores temos um mediador que é Cristo. Então Jesus ele é o nosso mediador, ele agiu aí, morreu no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. O resultado do caráter de Abigail. Vamos ver o resultado. Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então qual foi a resposta dela? Foi a resposta branda. Ela desviou o furor de Davi. Então Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Isso é muito importante. É um exemplo para todos nós. Davi veio com uma atitude agressiva.
respondeu, né, Abigail respondeu com uma atitude humilde e conciliadora. Então, ou seja, a gente vê aqui, né, ou seja, um contraste, enquanto um vem com uma atitude agressiva, o outro vem com uma atitude humilde e conciliadora. Davi provou que era um homem corajoso quando enfrentou Golias. Então ele partiu para cima ali de Golias e venceu e derrubou. Um homem de coragem, mostrou que tinha coragem. Mas faltava ali a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Então faltava um pouco mais de Davi ter o seu caráter lapidado diante de outras situações. Soube enfrentar um gigante, mas não soube enfrentar a oposição de um homem ímpio. Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, o que a Bíblia diz? Se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. 1 Samuel 25, 37. Então ela foi sábia até nesse sentido, relatou ali a Nabal o que aconteceu. Depois que ele bebeu, ficou bêbado, aí ele sarou, né, da sua bebedeira ali, né, a sua ressaca. No dia seguinte é que ela contou para ele o que aconteceu. E ele teve o seu coração aí, né, amorteceu nele o coração. E a Bíblia diz que ele morreu, né? E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. O que? Um ataque de coração aí, um ataque fulminante, não sei o que foi que aconteceu. Mas ele morreu, foi ferido pelo Senhor. E a gente vê o seguinte, e se Davi tivesse feito justiça com as próprias mãos? Né? Se ele tivesse ido lá e matado Nabal e toda a sua casa e tal. Ou seja, a gente observa que Davi, por pouco, né, ele não suja suas mãos de sangue, né, com um homem que não valia a pena. Ou seja, deixou nas mãos de Deus, e ele aprendeu isso através do caráter de Abigail. Né, ou seja, ele deixou que Deus fizesse justiça. Deus disse lá em Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então é Deus que vai executar a vingança, o juízo, a justiça é de Deus, está nas mãos dele. Muitas vezes nós queremos agir aí para alguma situação que nós estamos passando, queremos vingar, queremos executar logo o juízo com as próprias mãos, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que orar, jejuar, buscar a Deus, entregar nas mãos de Deus. Muitas situações dá vontade mesmo de ir lá e partir para cima e agir. A fazer como Davi fez. Eu já passei por isso, muitas pessoas, acredito que você que está me ouvindo também já passou por isso. Já sentiu vontade de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Porque nós temos que entregar nas mãos de Deus. E que Deus vai agir ali e vai fazer a justiça acontecer. Davi toma Abigail por sua esposa. E Davi agradece a Deus diante de tudo isso que acontece. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Olha só, ele reconheceu que ele estava errado, que Deus julgou a sua afronta. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então ele foi lá, ela ficou viúva, ele falou, não vou dispensar. Era bonita, uma mulher de bom caráter, ele pediu para casar com ela. Ela aceitou humildemente o convite, montou no jumento com suas 5 moças e seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25, 42. Ela chegou ali, foi em direção a Davi, né, falou lá com Davi, né, eu estou aqui pelo menos para lavar os seus pés. Uma atitude humilde, uma mulher que reconhecia ali que Davi era um homem ungido por Deus para ser rei de Israel. E ela chegou com uma atitude humilde diante dele. E ela foi ali a mulher de Davi, que depois se tornou o rei de Israel. Ela se tornou a mulher do rei, se tornou rainha por causa da sua atitude humilde e conciliadora. Conclusão. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viúva de um homem irascível, que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato no relacionamento humano, Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus que provê tudo para o que nele confiam.
Então a gente vê aqui que na época dessa história, Davi ainda não era rei. Ele se tornou rei depois, né? Mas Abigail já sabia que Davi, provavelmente sabia que Davi tinha sido ungido. E ela sabia que Deus estava na vida de Davi. E ali, quando o seu marido morreu, né, ela foi lá e se casou com Davi, né, se tornou uma mulher, aí uma rainha, né, e a gente vê Deus agindo nessa história. Deus agindo na vida de Davi para que Davi não cometesse ali aquele crime, agindo na vida de Abigail, dando para ela o melhor, né, tudo aquilo que ela ali realmente precisava ter, né, um bom marido, que é o rei Davi. Né, e a gente vê que um homem que é tolo, insensato, que não tem Deus no coração, só tem um fim ruim, não tem um bom fim. Ou seja, não morreu ali sem servir a Deus e a história está registrada. Nós temos muito que aprender com Abigail, mas também temos muito que aprender com o erro de Nabal e com o erro de Davi. Aqui eu encerro a aula. As perguntas, né, você que é professor, colocar aí na sua classe as perguntas para os alunos responder, bibliografia recomendada, alguns livros aqui para você aprender mais sobre esse assunto. Fique por dentro do conteúdo da Escola Dominical, acesse aí o site ebdenfoco.com e slidesebd.com, que você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical, para você se capacitar mais e ser um bom professor. A paz do Senhor, até a próxima aula.